Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira aqui, de estudos de Jesus, Estudo do Evangelho de Jesus, esse Evangelho maravilhoso. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo. Eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o conforto e o entendimento. E que o Evangelho de hoje possa brotar em nossos corações e dar assim bons frutos, tá certo? Quando nós nos colocamos, gente, para ouvir o Evangelho, para trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, que farão na nossa casa uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, deixando assim o nosso lar muito, mas muito iluminado, tranquilo e sereno. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde lá em Mateus ele diz, onde estiver 2 ou mais pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então, gente, não tenham dúvida, Jesus está conosco nesse momento. Então, aqueles que quiserem colocar um copo com água ou uma jarra com água para ser fluidificada, fiquem à vontade, tá bom? Então, nesse momento, eu convido a todos a serenar os nossos pensamentos, a acalmar o nosso coração, sentindo a paz que vem do alto, sentindo essa luz que é emanada sobre nós.
Vamos sentindo a presença já do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido que sempre está conosco e que nunca nos abandona. Vamos agradecendo aos médicos do espaço que já se fazem presente, já se colocam ao lado de cada um de nós, derramando assim o remédio que cada um de nós necessitamos. Vamos agradecendo imensamente a presença de Maria, que nos envolve nesse momento com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade e serenidade. E agradecer ao Mestre Jesus. Obrigado, irmão querido. Obrigado por todos os seus ensinamentos. Obrigado por esse Evangelho bendito e redentor, esse Evangelho que tanto nos ensina, que tanto nos conforta. E Jesus, então, com um olhar meigo, um leve sorriso no rosto, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós, espiritualmente de joelhos, vamos agradecer. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Senhor, por estarmos aqui encarnados mais uma vez. Agradecidos que somos, Pai, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas na medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações e nos livre sempre, Pai, de todo mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Mais tranquilos, né? Mais harmonizados. Vamos então dar início ao Evangelho dessa noite. No Evangelho de hoje, nós vamos estudar mais uma parábola, que é a parábola dos talentos. Essa parábola está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 6, né? E no Novo Testamento nós vamos encontrar essa passagem no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25, versículos de 14 a 30. Tá joia? Muito bem. É interessante, gente, que refletimos. Nós não nascemos em condições iguais. Nós apresentamos diferentes níveis evolutivos e variadas capacidades, que são assim o resultado das encarnações anteriores, que foram constituídas de experiências e aquisições diversas, que vai assim de acordo com a nossa idade evolutiva e as conquistas, e todas as conquistas pessoais que nós alcançamos. Vamos nos lembrar que os espíritos renascem aos milhões no planeta. E mesmo dentro de uma família, observamos que é diferente o potencial de cada um. A capacidade de cada indivíduo é diferente. Os talentos são benefícios concedidos por Deus à humanidade, que tem por finalidade fazê-la progredir material, intelectual e moralmente. A cada um, então, é dado conforme a sua capacidade. Na parábola que estamos estudando hoje, nós vamos ver que cada um dos servos recebe uma quantidade de talentos diferentes. Um recebe 5 talentos, o outro recebe 2 talentos e o outro 1 talento. O recebimento se dá a cada um segundo a sua própria capacidade.
ou seja, conforme a bagagem espiritual que carrega consigo. Na parábola contada por Jesus, ele simboliza o talento como algo material, que era naquele tempo uma unidade de peso ou uma unidade de medida, que era designada para medir grandes quantidades de ouro ou prata. No talento da parábola, o talento media aproximadamente 30 quilos de prata, ou seja, uma pequena fortuna. Então eu vou ler a parábola para que nós possamos compreendê-la. A parábola ela diz assim: porque isso é também como um homem que, partindo para um outro país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e a outro ele deu 1 talento, a cada qual segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos também trabalhou esses 2 talentos e ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido 1 talento fez uma cova no chão e enterrou esse talento. Escondeu ali o dinheiro do seu senhor, porque ele ficou com medo de ser assaltado, de perder aquele dinheiro, então ele enterra para quando o senhor voltar, ele devolver o talento. E depois de muito tempo, o senhor voltou para casa e foi ajustar contas com os seus servos. Então aproximou-se dele aquele que tinha recebido 5 talentos e trouxe com ele mais outros 5. E disse então ele ao Senhor: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu granjeei com esses 5 talentos que me destes. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco te confiei, sobre muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. E chegando também aquele outro, que tinha recebido 2 talentos, disse ao Senhor: Senhor, me entregastes 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2. Disse então o Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco te confiei, sobre muito te colocarei. Entra para a alegria do Senhor. Mas, chegando também aquele que recebera 1 talento, disse o Senhor: Senhor, eu conhecia-te, sei que é um homem muito duro, sei que ceifas onde não semeastes, que ajunta onde não espalhaste. Fiquei atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é seu. E devolveu 1 talento para aquele senhor. E aquele senhor então respondeu a ele e disse: servo mau e preguiçoso, se sabes que ceifo onde não semeei e que ajunto aonde não espalhei, por isso te cumpria dar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu talento com juros. Tirai, pois, o talento dele, dai ao que tem 10 talentos, porque a todo que tem será dado em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Lançai, pois, esse servo inútil às trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. As palavras de Jesus é um tanto dura, não é, gente? Imagina naquela época, né, Jesus contando essa parábola para os fariseus e para os pecadores, né, e para os apóstolos dele, lógico, né? Então Jesus ele é muito duro nas palavras quando ele fala de uma parábola.
Então vamos entender essa parábola, né? O que recebeu 5 talentos representa aquelas pessoas que reencarnam com missões de recuperação social, aquelas missões de transformar o mundo. Nós vamos citar alguns exemplos dessa classe. Tá? Se eu esquecer de algum, me perdoe. Né? Mas Abraão, por exemplo, Moisés, Buda, Kardec, Meixo Sama, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Papa Francisco e muitos outros que vieram até nós trazendo grande consolo e grandes ensinamentos. E todos eles multiplicaram os seus talentos, trazendo para a humanidade o conhecimento e a moral. Percebem que eu não citei Jesus nessa lista, porque Jesus é de uma esfera superior, que multiplicou os seus talentos, não 5 por 5, mas por milhões. Tá certo? Então, o que recebeu 2 talentos, representam aqueles que são destinados a tarefas mais restritas, como, por exemplo, a tarefa no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, no âmbito da sociedade como um todo. Então, a estes foram concedidos inteligência e autoridade, que foi adquirido para que eles pudessem multiplicar esses talentos. Esses são os representados pelos pais de família, que têm como talento a família e que têm ali o dever de conduzi-los ao seu aperfeiçoamento. Quando eu falo família, minha gente, eu falo de todos que envolvem a mesma família. Seja ele pai, mãe, filhos, avó, sogro, sogra, todos. Tudo que envolve o casal é uma família, tá certo? E esse ser, ele tem o dever de conduzir todos ao seu aperfeiçoamento. São representados também por pequenos empresários, pequenos e grandes empresários, né, que têm como objetivo trazer a sustentabilidade econômica para a sociedade. Um outro representante dessa classe são os dirigentes religiosos. É isso mesmo. Que têm por missão transmitir os princípios religiosos sem visar nenhum ganho. Lembremos das palavras de Jesus. Ide vós, pregai a boa nova por todos os cantos do mundo, e dai de graça o que de graça recebestes. A fim de tornar o quê? A pessoa melhor. Tornar o ser um ser melhor. Melhorar a condição da sociedade. Trazer esperança para a humanidade. Essa é a função deles. Uma outra classe que faz parte dessa representatividade é a classe política. Porque tem a responsabilidade de promover o bem-estar social e não o seu próprio bem. Nós hoje em dia vemos na política, até hoje, né, pessoas querendo levar vantagem em primeiro lugar, né? E depois, com migalhas, deixa aos pobres. Quando a função dele é criar leis para melhorar a condição do cidadão. Então, eles fazem parte desse grupo. O que recebeu um talento
representa aqueles que não têm outra responsabilidade senão promover o seu próprio crescimento espiritual. Então, mediante das aquisições de virtudes que ainda lhe faltam, eles vão, através do conhecimento que são oferecidos, as oportunidades que são oferecidas pelo Pai, para que possam aprender a multiplicar os seus talentos. Mas ainda está limitado a ele próprio. E quando nós enterramos o talento, buscamos aquelas portas largas e não buscamos a evolução espiritual. Então aí se joga por si mesmo no caminho das dores, das aflições. Ele se lança nas trevas, onde haverá prantos e ranger de dentes. Quantas pessoas a gente vê sofrendo porque não buscou a evolução espiritual dele. A parábola, minha gente, a parábola dos talentos, ela é representada da seguinte forma: o Senhor como Deus e os servos como a humanidade, que somos nós. Os talentos são os bens e recursos que a providência divina nos dá para serem empregados em benefício próprio e em benefício do nosso semelhante. O tempo concedido para a movimentação refere-se à existência terrena. Isto é, quando nós encarnamos, recebemos os talentos. E ao desencarnarmos, somos cobrados sobre os talentos que nos foi confiado. E a distribuição dos talentos em quantidades desiguais, 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro, ao contrário do que parece, não tem nada de arbitrário e nem de injustiça. Tá certo? Baseia-se ali na capacidade de cada um, adquirida antes da presente encarnação e em outras jornadas evolutivas. Deus, na sua bondade, na sua justiça e conhecedor dos seus filhos, não nos dá talentos que não possamos multiplicar. Todos nós podemos multiplicar. E não fazer como aquele que ganhou um talento só, que enterrou. Nós temos que trabalhar, por mais difícil que seja. Por menos que a gente compreenda, temos que trabalhar para multiplicar esses talentos. Lá na parábola disse assim Jesus: foste fiel sobre o pouco que te confiei, sobre muito te constituirei. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer assim: você foi perfeito, você foi aprovado, multiplicou os seus talentos, por isso receberá uma tarefa maior, ou seja, receberá mais talentos. Vejam que Jesus está falando, gente, da transição planetária. Ou seja, você cumpriu a sua tarefa, a tarefa que foi determinada, de forma que passará a viver em um mundo melhor que você conquistou. Em um outro trecho da parábola, disse assim Jesus: entra na alegria do teu Senhor. Vem viver comigo. Quando nós conquistamos os talentos e multiplicamos esses talentos que nos foi concedido, nós nos aproximamos do Pai. Nós crescemos espiritualmente. Vamos estar mais próximo dele. Entra na alegria do teu Senhor. Vem viver comigo. Quantas vezes, gente, no Evangelho, Jesus nos convida para a alegria celestial. E o que temos que entender? É que Jesus está nos convidando, minha gente, para a alegria do espírito imortal,
do espírito imortal. E nós, muitas vezes, ficamos preocupados com a alegria do corpo mortal. Queremos buscar só a alegria material. Jesus espera que sejamos a luz do mundo. Ele espera que nós sejamos o sal da terra. De que forma? Fazendo multiplicar os nossos talentos. Então, segundo a parábola dos talentos, qual que é a nossa obrigação? Vamos voltar um pouquinho lá na parábola, né? Um servo tinha 5 talentos, devolveu 5. O que ele ouviu do Senhor? Servo bom e fiel. O outro tinha 2 talentos, devolveu outros 2. O que ele ouviu? Servo bom e fiel. O outro recebeu 1 talento e devolveu 1 talento. Quer dizer, ele não evoluiu nada nesse mundo. O que ele ouviu? Servo mau e preguiçoso. Qual que é a nossa obrigação? Multiplicar os talentos que a nós foram confiados. Um dia seremos chamados para o acerto de conta. Então o Senhor nos dirá: o que fizeste do talento que eu te dei? E quais são os nossos talentos? Quais são esses talentos que Deus nos deu? A nossa família, por exemplo. Os nossos vizinhos. O tempo. O tempo é um talento grandioso. A nossa posição social. O nosso trabalho para com a sociedade. O nosso trabalho do sustento. O nosso trabalho espiritual. Esses são os talentos. E o que nós estamos fazendo com esses talentos? Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco, ela nos diz assim: cada um é herdeiro de si mesmo, e o espírito imortal que é, evolui etapa por etapa, como um aluno no educandário do amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Porém, o que não realiza por amor, a dor os convocará para executar. Vamos refletir sobre essa mensagem de Joana, né? Muito bacana ela. Então, gente, assim sendo, roguemos a Deus que com os ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus, possamos direcionar o nosso olhar, né, para os talentos que Deus confiou a nós. Tá certo? Fica aí um convite bem bacana, tá certo? Então vamos encerrando, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, dizendo: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força, Pai, àquele que passa pela provação. Dai luz, Senhor, àquele que procura a verdade. Pondes no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, meu Deus, que a tua bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Pai, para aqueles que não te conhecem. Esperança, Senhor, para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Obrigado, Senhor. Obrigado a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Quero agradecer a todos pela presença. Muito obrigado por dividir comigo esse momento de estudos. Tá certo? Quero desejar a todos uma semana maravilhosa e uma boa noite a todos.
e até o próximo Evangelho, se Deus quiser. Graças a Deus.